Um outro caso hoje que é importante a gente citar, que repercutiu bastante, né? E o Palácio do Planalto acabou reagindo. Hoje há uma reportagem, né, do portal UOL que afirma que uma delação premiada implica o nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em uma investigação sobre fraudes na compra de respiradores durante a pandemia. O Rui Costa era governador da Bahia na época e, segundo a reportagem, ele foi citado na delação de uma empresária que vendeu os aparelhos, recebeu o dinheiro, mas não os entregou. E ela teria afirmado ali aos investigadores que a contratação do serviço foi intermediada por uma pessoa que se apresentou como amiga de Rui Costa e que o contrato era desfavorável ao governo da Bahia. Aí, em nota, o próprio ministro da Casa Civil, hoje, no começo da tarde, afirmou que após os respiradores não serem entregues, foi ele quem determinou que fosse aberta a investigação e que os autores dos desvios foram presos, né, que eles fossem presos. E ele diz ainda que o processo retornou à primeira instância com o reconhecimento de que não há indícios de sua participação nos fatos apurados. Doutor, aparentemente também nós passamos aí anos e anos de Operação Lava Jato. Hoje acabou essa reportagem do Aguirre Talento, do repórter Aguirre, mostrando esse caso também, envolvendo um dos principais ministros do governo. E parece que não caminhamos para frente, tanto no que aconteceu e vem acontecendo em Curitiba, como também nessa revelação dessa delação premiada contra o ministro Rui Costa. O ministro Rui Costa, ele nega, e os corruptos, os apontados, eles negam. Isso é sintomático, Caio. Isso aí acontece sempre. Agora, o fato é que a empresária, ela aponta responsabilidade do ex-governo, do então governador Rui Costa. E a matéria investigativa, ela traz muitos elementos bastante contundentes, né? Se fala que houve informações privilegiadas que beneficiaram esta contratação, e há elementos nessa matéria investigativa que dizem que houve pagamento antecipado por estes respiradores. Essa empresa era uma empresa de capital social de apenas R$ 100 mil, apenas 2 funcionários, sem nenhuma habilitação profissional para importar respiradores, que ela tinha apenas habilitação para trabalhar com medicamentos à base de canabinoides. Portanto, uma história muito estranha. Esta é a história de uma empresa que fez esse negócio aí com 48 milhões em respiradores. Uma história muito estranha, as características todas de que o então governador Rui Costa estaria dando endosso ao negócio. Agora, o que é muito preocupante, Caio, é que nós tivemos em 2021 a destruição da lei de improbidade administrativa. Não sobrou quase nada desta lei, e para responsabilizarmos atos graves, lesivos ao patrimônio público, sobrou muito pouco, né? O artigo 11 deixou de existir praticamente. Para punir os atos de improbidade com dano ao patrimônio público é muito difícil, e usar o Código Penal contra pessoas que praticam crimes contra a administração tem que comprovar o dolo, né? Então, óbvio que tem que se apurar, tem que se investigar, mas o armamento instrumental jurídico para punir os atos de corrupção, eles ficaram muito enfraquecidos depois da reforma da lei de improbidade. E não podemos nos esquecer também de um dado relevante, que houve, dentro desta onda de governadores que colocaram nos tribunais de contas do Estado, também a esposa de Rui Costa foi guindada à posição de conselheira do Tribunal de Contas da Bahia, né? É um movimento bastante peculiar esse que ocorre no Brasil. Esposas de governadores sendo levadas aos tribunais de contas para fiscalizar os próprios maridos, né? Não foi só na Bahia, houve vários estados do Brasil, no Pará, em diversos lugares. E no estado da Bahia também, a senhora Aline Peixoto também foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Esse é um dado que se deve ter lembrança. Mas a empresária Cristiana Tadeu, ela delata este esquema de corrupção, sempre lembrando que, nos termos da lei, a delação dela, a incriminação dela, não tem valor de prova se não houver prova de corroboração, né? Doutor? Isto isoladamente
não vale. Tem que haver confirmação desta prova. Bom, Dr. Roberto Liviano é procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigado, volte sempre, viu, doutor? Um prazer, uma alegria conversar com vocês. Convido a audiência qualificada da CNN continuarmos esse debate lá no Instagram, Roberto Livianu Oficial. Prazer conversar com vocês. Estamos à disposição. Forte abraço. Obrigado, doutor.